Você pode, ainda sobre o último assunto, você pode trocar, modificar o nome alegórico por fantasioso. Aí fica muito claro, né? Não gera aquela confusão que pode gerar, etimologicamente falando. Ó. Porque assim, como o irmão aqui disse, a gente tenta ser mais ameno, né? Chamar de alegoria, mas são fantasias, né? São fantasias. Senão você pode sair daqui com um problema sério, um problema pessoal com a alegoria. E a alegoria não é o problema em si. Né? Como foi falado, Jesus fez alegorias. Mas chama de fantasioso, fica tudo resolvido. As alegorias da Bíblia normalmente são esclarecidas pela própria Bíblia. Eu ia citar isso para o irmão que fez uma pergunta. Nós entendemos um texto difícil utilizando um texto mais fácil. Você se deparou com um texto difícil, vai para a Bíblia, procura explicação em outros textos. A regra número 1 de interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, está difícil entender o assunto ali? Vê em outro ponto da Bíblia o que a Bíblia fala sobre determinado assunto, vai ficar mais fácil. Normalmente, as parábolas são explicadas pelo próprio Jesus. Quem é o quê, quem é a pessoa, quem fez isso, quem fez aquilo outro. Então, o que é importante para a gente é explicado. Tá bom? Vamos falar agora rapidamente, agora eu preciso ser mais rápido, gastar pouquíssimo tempo, falando de contexto. Contexto, sim, é ignorado pela maioria dos pregadores. Ignorado. O que leva a confusões imensas. Os irmãos sabem muito bem o que é um contexto, né? Eu vou citar pelo menos 2 tipos de contexto, digamos assim, que precisamos considerar quando estivermos preparando a mensagem. O primeiro é o contexto histórico. Vou falar desses 2 porque esses 2 são de suma importância, mas tem outros contextos que precisamos nos atentar. Mas o primeiro é o contexto histórico. O que vem a ser o contexto histórico? É a gente entender em que momento da história aquele texto foi escrito. Em que momento, por quê, para quem, por quem. Qual era a situação do escritor, qual era a motivação dele, o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo na região do escritor quando ele escreveu aquela determinada mensagem. E isso é fundamental para entendermos o real sentido do texto. Gente, sem o contexto, nós iremos fantasiar novamente na interpretação do texto. Nós iremos tirar do texto e imaginar o que nós quisermos do texto sem um conhecimento do contexto histórico. Novamente eu volto a dizer, novamente eu falo para os irmãos. Por isso que a pregação expositiva é mais difícil. Você tem que lidar com esse tipo de preocupação. Uma pregação temática, você não tem compromisso com o contexto histórico, não faz muita diferença. Com contexto não faz muita diferença. Agora, na pregação expositiva, é fundamental a compreensão, primeiramente, do contexto histórico. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, que a igreja aqui passou por isso há pouco tempo, né? Acabaram de sair de um estudo, de uma exposição da carta aos Filipenses. Já finalizou, pastor? Filipenses 4,4 diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Maravilhoso, não é? É maravilhoso esse texto? Pois bem, se Paulo tivesse tirando férias numa praia das ilhas gregas, sentado num bangalô, tomando uma água de coco, e escrevesse aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor, teria um sentido. A gente ia entender de uma forma. Mas quando nós lembramos que Paulo estava em prisão, amarrado por cadeias, por correntes, 24 horas por dia, a um soldado romano, depois de ter sofrido por mais de 3 anos, desde sua prisão em Jerusalém, mais de 3 anos, só 2 anos ele ficou em Cesareia, preso, aguardando o julgamento. Quando ele foi julgado, e ele estava para ser absolvido, mas ele ficou sabendo que queriam matá-lo, ele recorreu a Roma. E a viagem a Roma foi terrível. Foi quando ele enfrentou o naufrágio, foi parar numa ilha deserta. Enfim, depois de pelo menos de alguns anos de sofrimento, Paulo estava prisioneiro em Roma, acorrentado a guardas romanos, quando ele escreveu,
alegrai-vos no Senhor. Tem outro sentido agora, não tem? O contexto foi importante ou não foi? Escrevendo aos Romanos, Paulo disse que todo aquele que disser que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Para a gente isso é fácil, falar Jesus Cristo é o Senhor. Chega para qualquer pessoa e fala aí, Jesus Cristo é o Senhor? Jesus Cristo é o Senhor. Escreve na fachada da igreja, Jesus Cristo é o Senhor. É fácil para a gente falar isso. Mas naqueles dias, quem era Senhor, e só quem poderia ser Senhor, ou Quírios, era César. Falar que outra pessoa era o Senhor, sem ser César, era uma sentença de morte. Então, naquele contexto, falar que Jesus Cristo é o Senhor, tinha um peso, um significado completamente diferente que tem para a gente. Então, nós temos que interpretar essa ordem de Paulo, que todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo, como sendo assim, todo aquele que pôr em risco a sua vida para viver sob o senhorio de Cristo, esse será salvo. É isso que significa. Senão não faz sentido. Ou seja, até faz sentido, mas a gente perde a profundidade do texto, o real significado, se não considerarmos o contexto histórico. Quer ver outro exemplo? A igreja de Laodiceia foi a igreja boa ou a igreja ruim? Laodiceia, né? Só pode ser de Laodiceia. Eu nunca vi igreja batista de Laodiceia, já viu? Vi igreja batista Filadélfia, igreja Nova Vida Filadélfia. Laodiceia, o Senhor falou qual era o problema. Eles não eram nem quentes, eles não eram nem frio, nem quente. Eles eram mornos, não era verdade? Nunca entendi por que esse frio e quente tinha a ver com a vida espiritual, com o fervor espiritual. Sempre me falaram que isso estava relacionado ao fervor espiritual. E aquela igreja tinha perdido o fervor espiritual. Mas, poxa vida, o Senhor falou que eles poderiam ser frios. Eles não poderiam ser mornos, não é verdade? Aí, olhando para o contexto histórico, a gente vai ver que Laodiceia está situada entre duas cidades, Hierápolis e Colossos. Um circuito das águas, como tem São Lourenço. E uma cidade era famosa pelas águas geladas. E a outra cidade era famosa pelas águas quentes. As águas geladas de uma cidade serviam de refrigério para o cansado. As águas quentes da outra cidade curavam doenças. Enfermos do mundo inteiro iam fazer terapia nas águas termais da outra cidade. E Laodiceia estava no meio. A água que se bebia em Laodiceia vinha de dutos muito distantes, que chegava morna em Laodiceia. As águas de Laodiceia não serviam para nada. Não serviam nem para refrigério do cansado e nem para a cura do doente. Por isso que era morno. O Senhor falou, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. A gente só vai saber isso como? Contexto histórico. O contexto histórico nos ensina que as 7 igrejas da Ásia Menor estavam sob forte perseguição. Era perseguição. O culto ao imperador, a idolatria pagã, a imoralidade. Por que é importante Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, chegar ao ponto de falar o seguinte, que cada homem tem apenas uma mulher? Por quê? Porque estava em Corintos, uma cidade altamente imoral. A imoralidade era praticada como culto, desde as prostitutas do culto à deusa Diana, como também jovens gays que adoravam um outro deus, que eu esqueci agora o nome, também na cidade. E tanto as mulheres quanto os homossexuais desciam, que era uma cidade portuária, para se prostituir à noite com os viajantes, os marinheiros que por ali passavam. E a população tinha essa cultura, não era uma cultura cristã, era uma cultura pagã. O mundo pagão, fora de Jerusalém, não havia pecado, havia crime, mas não havia conceito de pecado fora de Israel. É por isso que precisa escrever para uma carta, escrevendo, olha só, vocês têm que ser diferentes, vocês têm que ser diferentes da população. Aqui nessa igreja, cada homem vai ter só uma mulher. Faz sentido? Só faz sentido se a gente conhecer o contexto histórico. Então, o contexto histórico vai nos fornecer o real sentido do texto. Sem ele, a gente pode fazer o que a gente quiser também. A gente fica meio que perdido. Algumas coisas sequer farão sentido. Além do contexto histórico, tem o contexto canônico, ou bíblico, ou teológico, como você preferir. Eu prefiro o contexto teológico.
E o contexto teológico, no contexto teológico, você tem que fazer a seguinte pergunta: como que aquele assunto ou aquele tema se encaixa com a totalidade das Escrituras? É outro problema que a gente tem. A gente lê o livro de Salmos, um salmo qualquer um, Salmo 139, foi lido hoje, não foi? Salmo 139, como se ele estivesse desconectado do restante das Escrituras. A gente não consegue enxergar as Escrituras como um livro só, uma revelação única em que tudo está amarrado. Há uma linha, há uma costura de Deus amarrando todos os textos. Apocalipse tem a ver com Êxodo. Êxodo tem a ver com Levítico. Obadias tem a ver com Lucas. Então, quando a gente falha nessa conexão da Bíblia toda, entender a Bíblia inteira como um único registro de Deus, a gente pega um texto bíblico, saca ele das Escrituras e entende ele em separado, sem considerar o que o restante das Escrituras fala sobre aquele assunto. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Uma vez eu vi um pregador que leu um versículo que está escrito que ninguém jamais viu a Deus. É esse versículo. E só falou sobre isso. E ele falou, nunca na história da humanidade alguém viu Deus. Quem fala que viu Deus fantasiou, mentiu, ignorou. Eu falei, rapaz, teve gente que teve contato com o Senhor, viu o anjo do Senhor, viu a glória de Deus, Deus falou com fulano, porque na ideia dele era isso, as pessoas não têm esse contato com Deus. Por que ele faz isso? Por que o pregador falou isso? Porque ele tirou um texto das Escrituras e ignorou todo o resto. Se o texto diz que ninguém jamais viu a Deus, tem que entender em que sentido aquele texto vai se conformar com o restante das Escrituras. Vê em que sentido. Vê como. São perguntas que a gente precisa fazer. Senão, a gente vai entrar na máxima, ou cair na armadilha, das grandes heresias do mundo, que todas as grandes heresias fluem da Bíblia. Por isso que dizem que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque a heresia não nasce de outro lugar, senão de um texto isolado, desconectado, divorciado das Escrituras. Mas é um problema, uma dificuldade que todos nós temos. Por isso que é um exercício que precisamos fazer. Se a gente lê um texto no Novo Testamento, vamos procurar referências dele no Antigo, e vice-versa. Se a pregação vai ser no Antigo Testamento, procure referências dele no Novo. O que tem a ver? Bora pensar fazer um outro exercício. Esse aqui é muito utilizado também, muita gente cai nessa armadilha. O que Jesus falou para o jovem rico? O que Jesus falou para o jovem rico? Vai, vende tudo que você tem, volta e siga-me. Se eu desenvolver uma doutrina fundamentada só nessa passagem, eu vou ser obrigado a afirmar que a vontade de Jesus para os ricos é que eles vendam tudo que eles têm para seguir a Jesus. E eu estaria errado? Completamente errado. Mas a passagem, o texto bíblico em si, me dá esse suporte. Aqui, está escrito. Vá, vende tudo que você tem e siga-me. Qual é o problema? O problema é que eu fiz exatamente isso. Eu peguei um texto e ignorei tudo que a Bíblia fala de riqueza, tudo que a Bíblia fala de rico. Eu ignorei os evangelhos de Jesus encontrando outros ricos. O que Jesus falou quando encontrou com outros ricos? Quem foram os ricos do Antigo Testamento e por quê? Quem os enriqueceu? Deus tem problema com o rico? O que Gênesis fala de riqueza? O que Êxodo fala de riqueza? O que fala na lei? O que os profetas falavam de riqueza? E o Evangelho, o que diz de riqueza? E os apóstolos, o que falaram de riqueza? O que Paulo falou sobre riqueza? De repente, eu chego à conclusão que é isso mesmo. Tem que vender tudo que tem a seguir Jesus, mas não fundamentá-lo somente em um único texto. Estão me entendendo? Procurando a Bíblia inteira, o que a Bíblia diz sobre determinado assunto. No episódio da ceia de Jesus com seus discípulos, é um episódio muito importante para a gente, né? Onde foi instituída a ceia, não narra com detalhes como era a ceia, como era celebrada a ceia pascual naqueles dias. Era algo muito rico, riquíssimo, riquíssimo.
Era uma cerimônia muito rica. Se a família era rica, era mais rica ainda. Mas mesmo uma família simples, era uma cerimônia composta por 2 mesas. Havia a mesa do jantar, onde a família jantava, e havia a mesa do Senhor. Eram 2 mesas. A cerimônia da Páscoa se desenrolava ao longo do jantar da família. Como é que a gente sabe disso? A Bíblia diz isso? Não. Aí é uma pesquisa histórica. Desenrolava ao longo do jantar da família. E os pais ensinavam para os filhos. Os filhos tinham que perguntar: papai, por que nós estamos celebrando hoje? Os pais respondiam: estamos celebrando a noite que nós saímos do Egito. E contava toda a história, e comia, e depois contava toda a história. Deveria ser algo muito, muito rico. Jesus não estava em família, mas o cerimonial era o mesmo. Por isso que ele mandou escolher um lugar. Ele escolheu o lugar e mandou os discípulos prepararem a ceia. Não era pegar um cálice ou 13 cálices e um pedaço de pão. Não era só isso, era preparar um banquete. O texto bíblico diz o seguinte: e depois de ter ceado, está lá o texto bíblico, né? Na nova tradução na linguagem de hoje está assim, ó, e depois de ter jantado, a gente estranha isso. Porque, na verdade, era uma janta. E no meio da janta que foi celebrada a ceia da Páscoa. 2 coisas distintas. Segundo a tradição, havia 3 pães, colocava-se 3 pães na mesa, um em cima do outro. Cada pão representando um patriarca, Abraão, Isaque e Jacó. Segundo a tradição, Jesus tirou o pão do meio, tirou Isaque e repartiu Isaque, e deu Isaque repartido para os seus discípulos. Como que a gente sabe disso? É a tradição. Aí, para não cair naquela cilada da gente entrar em especulação, o pregador precisa deixar muito claro o que é a Escritura e o que é a tradição. Irmão, segundo a tradição, Isaque, o pão que Jesus pegou representava Isaque. Não está escrito não, mas é segundo a tradição. Segundo a tradição, era uma ceia, era um jantar servido em família, por isso que algumas traduções chamam de jantar, o que nós chamamos de ceia. E eu estou dizendo isso tudo para a gente ver a importância do contexto histórico e do contexto bíblico, para a gente não sair por aí falando de novo o que não está escrito. É possível, a Bíblia não se contradiz, não há contradição. Por isso que a gente precisa da iluminação toda da palavra de Deus para esclarecer assuntos mais difíceis para a gente. É possível que você, lendo as Escrituras, você acha que achou alguma contradição. Mas como nós estamos lidando com uma língua antiga, são idiomas antigos, um morto já, o hebraico antigo nem existe mais, é possível que na tradução para o português a gente esteja perdendo algum sentido de alguma palavra, mas não há contradição na Bíblia. E é necessário que, para ao se preparar uma mensagem, a gente se preocupe com o que a Bíblia inteira diz a respeito daquele assunto. Isso é o contexto canônico, ou bíblico, ou teológico, como você quiser. Perguntas sobre contexto? Tem certeza? Sabia. Eu não acredito nisso, mas eu queria ouvir a resposta do senhor. O senhor, se uma pessoa viesse perguntar para desafiar, o senhor acredita e prega na suficiência da Bíblia. Por que é importante o contexto histórico? Entendeu? Entendi. É suficiente no sentido que sua palavra, somente a Bíblia é poderosa para nos transformar, desde que eu compreenda corretamente. O contexto histórico, a mesma coisa do labor teológico, da exegese, da hermenêutica, para que eu consiga compreender corretamente o que está escrito. Uma vez compreendido corretamente, essa palavra é poderosa na minha vida. Agora é importante saber que o contexto histórico não tem autoridade final. Não tem autoridade final. Por exemplo, eu costumo dizer que o contexto é importante quando ele é importante. Tem mensagem que não tem importância nenhuma o contexto, principalmente para passar para a igreja. Eu vou ler um texto que tem nada a ver, eu vou ler um texto bom,
a pregação é boa, eu vou falar, irmão, Paulo estava preso, estava aprisionado em Roma pela segunda vez, de repente a mensagem de hoje tem nada a ver com isso, não vai ser importante, não vai dar outro sentido ao texto, o outro não, verdadeiro sentido ao texto, aquele contexto todo. Eu falo isso por quê? Porque de repente a vaidade do pregador, e vamos encontrar muitos assim, que vai gastar tempo desnecessário em um contexto. Já houve caso de eu gastar muito tempo no contexto, porque julgamos ser muito importante para a compreensão, para chegar naquela situação que o texto foi narrado, foi escrito, foi inspirado por Deus. Mas, na maioria das vezes, uma introdução rápida é suficiente para dar um contexto. Ou então, quando é narrado, é comentado, quando você comentar o versículo, o que aconteceu com Filipenses. Quando Paulo escreveu Alegrai-vos no Senhor, irmãos, ele estava preso. Te dá um sentido, o sentido verdadeiro que desse texto, né? Impede da gente imaginar. Agora, é claro que eu acho o contexto histórico fundamental para a gente entender o real sentido do que foi dito. Agora, o contexto bíblico, para mim, é o mais trabalhoso. É o mais trabalhoso, porque é muito fácil. A maioria de nós não consegue enxergar a Bíblia como um documento único. Para muitos, não há nem ligação entre o Antigo Testamento e o Novo. Muitos irmãos nossos poderiam ignorar o Antigo Testamento e achar que no Antigo Testamento são apenas relatos históricos que servem para a lembrança, que servem para a memória. E não é verdade. Não é verdade. O Antigo Testamento é tão palavra de Deus quanto o Novo. Eu tinha uma séria dificuldade com os profetas menores. Dificuldade mesmo de entender o significado e o que tinha a ver com a gente. As profecias de Obadias, de Ageu, Sofonias, Naum. Eu tinha uma dificuldade muito grande. Na primeira igreja que eu pastoreava, eu me propus a fazer uma série nos profetas menores. Foram 3 meses, cada mês o panorama de um profeta menor, para me obrigar a conhecer e entender os profetas menores e levar a igreja também a entender o profeta menor, que é tão desprezado, né? Coitado deles. Já são baixinhos, né? Já eram baixinhos. E ainda são desprezados. Mas, irmãos, é uma fonte de riqueza cada profecia dos menores. Quando a gente conhece o contexto deles, a gente percebe que está tudo amarrado, está tudo entrelaçado. Eu vou te lembrar só um caso, vou te citar só um exemplo. Naum. Você lê o livro do profeta Naum, um livro pequenininho, e você pergunta, e aí? E daí? E daí? Mas quando a gente estuda o contexto histórico, a gente vai aprender que Naum profetizou para o mesmo povo que Jonas profetizou. 70 anos depois. 70 anos depois, o povo que foi convertido e se arrependeu pela pregação de Jonas, voltou à sua iniquidade, e Deus levantou o pequeno Naum para chegar para aquele povo e falar o seguinte, Deus é zeloso e vingador e cheio de ira. Faz sentido a ira que jorra das profecias de Naum, porque a gente vai saber que é um povo que recebeu o grande Jonas. E teve a oportunidade de se converter e se arrependeram, mas passados 50 anos, ou uma outra geração, caíram no erro pior do que antes. Mas como que eu sei o significado e a importância de Naum? Porque, estudando o contexto histórico, a gente percebe que ele falou para o mesmo povo que Jonas pregou 70 anos antes. É importante ou não é? Então, consideremos muito e de todo o coração o contexto histórico e o contexto bíblico antes, quando estivermos preparando nossas pregações. Alguma pergunta? Pode perguntar, gente, não tem problema não. Fiquem tristes não. Qualquer pergunta pode ser feita depois no grupo também, né, pastor? Pode ser feito. Então, que o Senhor nos abençoe poderosamente. Pastor Raimundo, por favor.